Nação de Guidim, tudo bem, brasileiros, brasileiras, pessoas que acompanham a Aula D, pessoas que devem compartilhar aí esse projeto com a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, porque é muito legal. Galera, a gente está vendo então, como eu disse nas aulas anteriores, o Brasil republicano, o momento mais importante do ponto de vista prático para a prova, porque os vestibulares, os concursos, o Enem, ele dá um respaldo, dá uma preocupação maior à República, por motivos óbvios, né? É uma forma também da gente refletir a própria sociedade que a gente vive, o próprio tempo mais recente aqui. Então, na aula passada, a gente viu o quê? A gente viu a parte da República ali, da política, de como é que dentro daquela República oligárquica aqui do café com leite, a elite, as elites, né, mais rurais, se estruturavam com um mecanismo de poder para que sempre os mesmos ficassem sendo presidente, sempre aqueles grupos detentores, né, do poder econômico, do poder político, e a gente sabe que o Brasil vai ser concentrado na economia do café aqui, não só isso, mas principalmente o café, e portanto os detentores do poder econômico vão ser detentores do poder político. E o que vai acontecer? A política dos governadores, o café com leite e o coronelismo faz com que a nossa cidadania seja uma falácia. Por quê? Porque as eleições são viciadas, a pessoa vota no candidato do coronel. Dentro das eleições, por exemplo, a deputados, tu vai ter uma estrutura onde a oposição não vai ter força nunca. Ou seja, do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal, não tem margem para fazer oposição. Apesar da Constituição dizer isso. E aí o que vai acontecer? Revoltas. A gente vai ter uma série de insatisfações em vários setores da sociedade na oposição. Mas agora eu quero conversar com vocês das revoltas populares que vão acontecer aqui. Em primeiro lugar, não é importante para o Enem a gente ficar decorando data, lugar, palavra-chave, tá? Eu botei aqui as informações para a galera, mas o importante é o seguinte. O importante é a gente entender por que existe isso aqui. Existe isso aqui porque naquele momento do Brasil, a galera, né, o pessoal mais popular, por um motivo até de desconhecimento, por um motivo de uma revolta que às vezes ela é ignorante no sentido de não entender o que está acontecendo, eles, como não tinham institucionalmente representação, e muito menos uma cidadania decente, acaba indo para a revolta. Olha só, gurizada, tudo isso aqui é ilegal. Tudo isso aqui é fora da lei. Mas aí eu pergunto, é ilegítimo? Não. Por quê? Às vezes, né, a transgressão é uma manifestação, tá, de descontentamento, certo? Porque dentro do jogo político não há espaço para que, sem transgressão, houvesse pelo menos um grito. E é isso que vai acontecer. E essa é a abordagem que o Enem faz. Claro que o Enem tem ponto de vista, é claro que o Enem tem posicionamento, e esse é o posicionamento. Dentro de um Brasil que se diz republicano, falta a república para muitas pessoas, e elas vão acabar buscando essa república aqui dessa forma, de uma forma que, para a época, né, dentro dos parâmetros políticos, constitucionais, ilegal. Mas dentro da lógica contextual, era o jeito. Então a gente tem pelo menos aqui 5 revoltas populares, tá? Que muito aparece no vestibular e também aparece no Enem de uma forma ou outra. Revoltas no campo e revoltas na cidade. As mais famosas. Aconteceu muito isso no Brasil e acontece até hoje. Agora, o que ficou marcado aqui? Revolta de Canudos, revolta do Contestado e a revolta do Juazeiro. O que eu quero que vocês saibam para a prova, principalmente? Depois até posso indicar a bibliografia para vocês aprofundarem mais. Mas as revoltas rurais, elas têm um contexto assim, ligado à exclusão do campo, ao predomínio das pessoas ali vinculadas à terra, nesse espaço rural, muito naqueles mandonismos locais dos coronéis. Então vai haver revoltas que são gritos, digamos assim, dessa insatisfação de uma realidade muito complicada, muito menos ideológica do que a gente imagina, com muito menos bandeira pragmática e tal, não, muito mais da espontaneidade, de uma reação ao limite. Canudos, Contestado e Juazeiro. Aqui uma revolta na Bahia, liderada por Antônio Conselheiro,
certo? Que criou um grupo lá, o Arraial de Belo Monte, na região de Canudos, prometendo um mundo melhor, um mundo diferente, onde haveria uma espécie de retorno de uma época fantástica junto de Deus, de 1000 anos de graça, de felicidade. As pessoas vão naquilo ali. Aqui no contestado muito parecido, monges, beatos, líderes religiosos buscam na população uma forma de contato, de protesto contra uma situação difícil aqui também. Aqui tudo é contraste com o sistema ou político ou econômico. E tudo uma relação muito social. Certo? No Juazeiro, uma revolta, por exemplo, liderada por um padre chamado Cícero Romão, o padim Cícero de Juazeiro do Norte, no Ceará, que vai conduzir um grupo, né, de camponeses para lutar a favor dele por uma questão mais política, mais interna. Até o padre Cícero, ele não tem motivos revolucionários e tal, mas as pessoas que estão com ele aqui, elas têm essa carência e elas enxergam nesse padre uma espécie de esperança e vão ajudá-lo naquele contexto político ali do Ceará, né, a lutar junto com ele contra uma situação específica. Ok? As duas revoltas rurais mais importantes são essas aqui. E olha a palavra que eu botei aqui, messianismo. Por quê? Vem de Messias, do Salvador, aquele que voltará. Imaginem vocês, a República entrou no Brasil, Estado laico, governo federal, república, né? A ideia daquela catolicismo, religião oficial, o cristianismo não é mais algo de Estado. Isso é muito bom quando a gente olha assim, hoje em dia, do ponto de vista racional, o Estado sem religião oficial e tudo. Só que dentro da cabeça de uma galera que vivia no campo, que não tinha essa noção, parece que é um regime que a igreja abandona o povo. Essas pessoas ficam jogadas. É como se Deus fosse embora. A república é uma coisa meio satânica. Inclusive, isso é um discurso do Antônio Conselheiro. Ele dizia, sabe de quem é o problema? É do demônio da República. Dizia o conselheiro com um cajado na mão, cabeludo, barbudo. Parecia um estudante de história. Eu não sou, viu? Galera, voltando. Esse messianismo é um condutor de um povo desesperado que encontrava nesses líderes religiosos uma saída. Porque a gente gosta de ironizar muitas vezes, não é? Gosta meio que de depreciar. Olha o fanatismo daquele abobado. Mas olha só a realidade dele. Muitas vezes uma realidade que não tem perspectiva, não tem qualquer tipo de expectativa do futuro, né? Alguém te fala uma palavra que tu precisa ouvir, então aquilo ali tu te agarra. Então esse messianismo é um condutor também, né, desse momento histórico. Então as revoltas rurais dentro do Brasil aqui, republicano, de uma política de conchavos entre os mesmos, daquelas pequenas elites, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma série de movimentos que misturam o quê? Fanatismo religioso com pobreza. E aí entra um desespero e vão ser violentos. Vão ter discurso de violência contra os seus inimigos. Isso aqui vai ser sangrento, ok? Não há mocinhos porque é uma violência dos dois lados. Mas dentro de um contexto, há sim uma cidadania não entregue a essa galera. E eles vão buscar ela de outra forma, né? Dentro do grito, do desespero, que vão virar revoltas aqui. Né? O Brasil que não conhece eles, que só vai conhecer aqui. A mesma coisa com as revoltas urbanas. Imaginem vocês aí que moram em São Paulo, ou moram em Pernambuco, ou moram em Maranhão. Imagina a principal avenida lá na tua casa, da cidade, com as pessoas fazendo protesto, parando as ruas, queimando pneu, jogando garrafa de cerveja, jogando pedra e jogando pau nos brigadianos, nos policiais, brigadiano aqui em Porto Alegre, tá? Jogando pedra na polícia, tu pensa, pá, que loucura, o que está acontecendo? Quando a gente vive isso, naquele momento, a nossa primeira reação emocional é ficar assustado e pensar alguma coisa que talvez não seja mais profunda. Mas olha o que vai acontecer aqui. A revolta da vacina acontece no Rio de Janeiro em 1904. As pessoas realmente não queriam ser vacinadas, que era uma coisa boa ser vacinada. O médico Oswaldo Cruz projetou, né, uma vacina que trataria a varíola e outras coisas, que é importante. Só que isso aqui acontece dentro de um contexto social no Rio de Janeiro bem complicado, porque nessa mesma época nós temos aqui o prefeito Pereira Passos, que está dentro de um projeto de higienização do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que ficar uma metrópole, tem que ficar tipo um Londres, Paris. Então tu tem que limpar a cidade do jeito que for. O gringo tem que vir bater foto e não pode aparecer o mendigo, não pode aparecer o craqueiro ali. E os cortiços começam a ser derrubados também. Numa política de sanitarização que não
trabalha muito com o que vai acontecer com as pessoas que vão ser desalojadas. E a vacina vem na mesma época. E há uma confusão, porque as pessoas que estão sendo desalojadas, que estão vendo esse processo, elas acreditam que a vacina é... agora vão me matar, já tiraram da minha casa, agora essa vacina aqui vai... E a polícia, e não era o Zé Gotinha fazendo campanha na TV, apertando a mão do teu filho. Era o militar entrando na casa com uma injeção desse tamanho, dizendo, escolhe na perna ou na bunda. O que vai acontecer? Vai acontecer que o pessoal não vai aceitar, vai entender de várias formas a vacina e vai reagir contra isso, de forma ignorante, de forma precipitada, mas também refletindo uma realidade de contrato social. Então, assim, ó, essa revolta aqui da vacina, ela retrata o quê? Ela retrata que um projeto político de harmonização, que era importante para o Rio de Janeiro, ele foi feito sem um planejamento maior. Mas aí a gente faz uma crítica que vai ao encontro do que o Enem faz também. E onde fica a preocupação com a cidadania desse pessoal que se revoltou? Certo? E aí passou um tempo, hoje a gente estuda isso aqui com um olhar mais crítico e não tão emocional. Mas a revolta da vacina é isso. A revolta da vacina é uma revolta urbana dentro de um contexto onde a vacina é só a cereja do sundae, é só a ruptura, porque é um contexto ali de higienização e de afastamento das pessoas dos centros urbanos que deveriam ser centros de referência, como o Rio de Janeiro. 1904, novembro, no Rio de Janeiro. E a revolta da chibata, que é algo absurdamente, quem estuda hoje acha ridículo, acha impressionante, mas é uma realidade. Aqui uma revolta de marinheiros negros no Rio de Janeiro, lideradas por João Cândido, que aliás aqui do Rio Grande do Sul, de Cruzeiro do Sul, se revoltaram contra o que é? Contra a chibata. É uma revolta onde negros tomaram 2 navios no Rio de Janeiro com protesto, tá? Foram violentos com seus superiores, mataram alguns deles, porque eles queriam parar de apanhar. Imagine vocês num Brasil republicano onde o teu protesto é parar de apanhar, porque não há nenhum tipo de mobilização da sociedade para que os negros que trabalham na marinha aqui, os marujos, parem de sofrer castigos físicos de forma desgovernada por seus superiores. E então essa revolta aqui, numa possibilidade de Enem, ela é muito profunda, ela é muito atual, porque é uma permanência dessa racialização e, de alguma forma, dessa segregação social, onde, para esses caras conseguirem aparecer e ser ouvidos, tiveram que ser ilegais também. Então, isso é o contexto de revoltas populares da República Velha, da Primeira República aqui. Não fiquem preocupados com data, com fato, mas sim com esse contexto. Muitas pessoas que não são inseridas dentro do sistema procuram sua cidadania de forma ilegal. Dirá um autor, José Murilo de Carvalho, uma cidadania em negativo. Porque eles não sabiam direito o que queriam, mas sabiam muito bem o que eles não queriam mais. Certo? Então tá aí essa nossa aula de revoltas populares. No próximo vídeo a gente trabalha a crise da República Velha. Beijo do Marcito de Guidim. Aula séria hoje, pesada, né? De vez em quando é assim. Beijo, até lá. Curta, compartilhe nosso vídeo. A Sererê.